Oi, oi, boa tarde. Olá, que prazer, satisfação, mais uma vez, estarmos aí nesse bate-papo, Thaís. Que Obrigado aí bom, pela que bom. participação, por aceitar o convite. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Essa pandemia deixando as coisas meio fora do lugar, né? E colocando outras no lugar, mas É. estamos bem, graças a Deus, tudo bem. Será que foi como um freio de arrumação, né? Foi. Esperando que fosse, né? Nós tá com aqueles ônibus lotados, o motor daquele freio para, sem as coisas se É, encaixarem. na verdade, essa pandemia, ela descortina muita coisa, né? Ela realmente veio para arrumar muitas coisas, porque realmente tinha muita coisa fora do lugar, ainda tem muita coisa fora do lugar e tinha muita coisa que estava no lugar indevido. Então, agora é que elas estão tentando tomar outro rumo. Isso aí serviu para a pessoa até a gente mesmo nos conhecermos melhor, as capacidades que muitas pessoas achavam que não podia isso, não podia aquilo, né? Vivia uma vida monótona, aí começou a vir a necessidade de procurar criatividade, procurar se movimentar de alguma forma, né? Olhar para os outros, né? E todo mal traz um bem, né? Nada é em vão, né, Thaís? Isso mesmo. Não tem como acontecer uma situação como essa e a gente achar que vai ser de todo negativo, né? Ainda mais se tratando de uma pandemia, ainda mais se tratando de uma situação em que as coisas ficam, a gente fica muito vulnerável, as coisas ficam muito em aberto. Então, não tem como a gente pensar que as coisas não vão mudar, não, porque daqui para existiu um mundo antes do Covid, é A, C e DC mesmo, é antes do Covid e pós-Covid, porque não tem outra forma. Agora todo mundo vai ter que se readequar em uma nova realidade. Bom, pessoal, estamos aí com Thaís Silva, farmacêutica, né? Ela vai se apresentar, falar um pouco dela aí, a respeito como farmacêutica, e também, Thaís, para conhecer, muita gente não sabe, né, a função do que é uma farmacêutica, qual é a atividade dela, né, e a importância de ter uma farmacêutica, né, numa farmácia, e principalmente hoje em dia, como é o nosso tema, né, sobre automedicação, as pessoas dentro de casa, sem poder ir ao médico muito, e muitas pessoas estão se automedicando. Isso é um risco Demais. grande sem ter essa orientação. Então, fique à vontade, minha amiga. Bom, então vamos lá, né? Eu sou Thaís, sou farmacêutica há mais ou menos uns 10 anos. Né? Passei um bom tempo me dedicando muito à indústria. Então, passei por algumas indústrias, trabalhei em indústria de medicamentos, trabalhei em indústria de gás medicinal, mas sempre tive muita vontade e afinidade em trabalhar com o público. Porque uma coisa é você estar na academia trabalhando só com como fazer o medicamento, como distribuir o medicamento, qual o melhor medicamento, aquele de melhor qualidade. Mas e como isso fica acessível ao público? Como que isso é importante fazer chegar até como é que a pessoa consegue entender aquele trabalho todo que acontece? Então, eu sempre me vi envolvida com essa necessidade de lidar com o público. Então, eu trabalhei em indústria, mas sempre me voltava a sempre estar no balcão da farmácia. Eu sempre via essa necessidade de estar no balcão. Até que eu tive a oportunidade de ter a minha própria farmácia depois de um longo tempo de balcão também. E eu sempre tive a ideia de, no dia que tivesse uma farmácia minha, eu queria fazer o que um farmacêutico realmente precisa e pode fazer pela população. Porque, assim, todo mundo estava muito preocupado, eu também fiquei muito preocupada, mas essa pandemia, ela colocou a gente farmacêutico ou a farmácia como o primeiro ponto de acesso, que é o que eu realmente acho que a farmácia é. A farmácia é o primeiro ponto de entrada de qualquer pessoa para o serviço de saúde, seja ele privado, seja ele do SUS. É o primeiro ponto, porque uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma noite mal dormida, uma dor na perna, uma dor no braço, tudo isso e muitas outras coisas mais levam você para uma farmácia. E, e tá aí a importância do farmacêutico. Eu até conversei com alguns amigos no começo de tudo, que
eu fiquei muito mal no começo de toda a pandemia, porque todo mundo fala assim, os profissionais que estão na linha de frente, e estão lá os médicos, os enfermeiros, os técnicos. Eu tiro o meu chapéu, são todos meus colegas de saúde, estão todos na linha de frente, mas eu não tiro o meu mérito de estar aqui na minha frente de batalha, que é aqui a minha farmácia, onde todos os dias eu recebi e recebo gente com dor de ouvido, dor de garganta, e que muitos deles eu consegui intervir de maneira correta, e foi um a menos, dois a menos que foram procurar uma emergência, uma urgência. E eu tenho essa consciência disso. Então, no começo dessa pandemia, eu ficava muito mal. Meu Deus, todo mundo só fala dos meus outros colegas, só fala de médico. Mas tem aí os dentistas, aí em homenagem à minha colega da Elia, aí minha parceirona, que eu sei que ela está aqui com a gente. Eu vi que ela entrou aqui. Ela é uma dentista, caramba, é minha parceirona aqui na farmácia. E eu sei que ela está na linha de frente, assim como eu. Então a gente tem muito dentista, tem muitos farmacêuticos, a gente tem os fisioterapeutas que ficaram em evidência, mas eles nem eram tão evidência assim. Então, é um negócio. Essa pandemia veio para colocar algumas coisas no lugar mesmo. E aí, o que acontece? Estando nós, como farmacêuticos, na frente dessa pandemia, desse trabalho todo, então, aí eu estou vendo alguém que está colocando farmacêuticos no supermercado, estavam também como linha de frente. E isso mesmo, todo mundo. E assim, foi muito bom a gente poder ver o quanto todo mundo é essencial. Não existe mais só esse serviço é essencial, só abrir farmácia é essencial, só supermercado é essencial. Todo mundo tem a sua essencialidade em momentos diferentes, mas todo mundo é. Eu trabalho aqui do lado, tem uma loja que vende produtos de baixo custo, aquelas coisa pequena, borrifador, pano. Nossa, mas isso foi Veja, uma loja que se tornou extremamente essencial. Cadê os borrifadores para a gente usar no álcool? Cadê? Não tinha borrifador? Cadê as coisas? Então, assim, não é que todo mundo virou essencial. Supermercado, a lojinha, o rapaz que ali conserta liquidificador. Quanto liquidificador e ventilador não se quebrou agora nessa pandemia e não tinha para consertar? Então, cada um realmente, com a cada um com a sua essencialidade, né? E aí, sua a minha necessidade, função né? aqui, exatamente. E aí, qual foi a função do farmacêutico, né? Voltando para a minha situação aqui. Então, eu trabalhei muito e trabalho pra caramba para justamente me colocar na posição na qual eu acho que o farmacêutico por si só deixou isso acontecer por N motivos e que agora a gente tenta aos poucos sentar nessa cadeira de novo, que é nós somos o profissional habilitado para fazer a dispensação correta, a orientação correta, para evitar a automedicação. Você não tem ideia de quantas pessoas chegaram aqui porque vários idosos que já eram acamados que de alguma forma desenvolveu algum sintoma ligado à Covid e a pessoa achou que era uma gripe e pegou aquele remedinho que a gente tem em casa e deu para o cidadão e aí chegou aqui na farmácia, por favor, me ajude, que ele está com falta de ar, ou então começou a se coçar, ou então deu alergia, ou então a boca ficou inchada. Então, assim, a automedicação, ela acontece há muito tempo. Mas nós, farmacêuticos, estamos na frente para justamente fazer esses esclarecimentos. Tem os medicamentos que a gente pode prescrever, tem aqueles medicamentos que a gente pode acompanhar, além do que, entre você ir na consulta médica e você retornar, esse período entre a aquisição do medicamento, a tomada do medicamento e o retorno, quem garante que você não se sentiu mal, não apareceu um outro sintoma que você não sabe se é do remédio, se é uma outra coisa que veio concomitante durante esse período de tratamento? E o farmacêutico, ele vem para isso, ele vem para fazer essa intervenção, para ajudar, para conversar com o médico. Ó, essa dosagem pode, vamos ver se dá para ajustar, vamos ver se dá para a gente
trocar essa medicação, o paciente está aqui, a gente precisa ver uma outra forma de fazer essa terapia medicamentosa funcionar da forma correta, porque o nosso objetivo é justamente fazer com que a coisa ande para o lado do tratamento correto e da prevenção de outras doenças, né? Porque esse uso indiscriminado de medicamentos leva muito à intoxicação medicamentosa, leva a muitos outros sintomas que a gente geralmente vai ignorando e é bem complicado. E nessa pandemia, eu atendi muitos casos que se encaixavam nessa situação, porque a automedicação se ficou presente até demais. Além do que, tivemos a situação de os médicos deixaram de atender, as clínicas fecharam, os médicos foram todos convocados a ficarem na frente nos hospitais. Então, foi uma situação muito difícil. Então, o paciente chegava aqui, meu remédio acabou, eu continuo, a pressão subiu, a pressão desceu. Como é que eu faço? Como é que a gente pode fazer para intervir? E aí o farmacêutico, ele não muda medicamento, mas ele pode, junto ao médico, junto a uma situação, tentar fazer um manejo correto, porque ele tem conhecimento para isso, para fazer com que o paciente supere essa situação até que essa pandemia se acalme e ele consiga voltar para o médico. Então, assim, todo mundo sabe que dipirona é bom, baixa, às vezes tem gente que chega, eu tomo uma dipirona e ela baixa a minha pressão, ó, fica jóia. Mas o problema é que ele também já toma remédio para baixar a pressão. Aí ele toma remédio para baixar a pressão, aí ele teve um pico de pressão, aí ele toma dipirona de novo, e é aquele bolo que vai se criando. E aí o farmacêutico, ele está aqui para isso. O farmacêutico não prescreve medicamento que é de prescrição médica, mas o farmacêutico, ele acompanha, ele pede exames para acompanhamento, ele consegue verificar a ação de um medicamento por um resultado de exame. Então, tem muitas manobras, tem muitos artifícios que a gente pode utilizar, porque a gente tem conhecimento clínico, que a gente pode fazer pelo bem, sim, da população. E essa pandemia, ela só veio me mostrar cada vez mais que esse trabalho que eu sempre tentei colocar aqui na farmácia é um trabalho que é aos pouquinhos, mas ele vai funcionando. Aos pouquinhos ele vai engrenando. Thaís, porque nós vemos assim que é obrigado as farmácias a ter um farmacêutico presente, mas para o cliente, para o usuário, a pessoa que vai comprar um remédio, ele não sabe a importância, como você está explicando aí, a função do farmacêutico, pode dar toda essa orientação. E também falta, né, não sei como assim, o próprio farmacêutico, né, não sei se é o sindicato, algum órgão de farmácia, passar essas informações para o público, né, que ele tem, que o farmacêutico, toda essa capacitação de fazer todo esse trabalho que você falou aí, né? Então, é falta de conhecimento, falta de divulgação, e eu acho que precisa muito melhorar nesse aspecto, É, né, Thaís? eu concordo plenamente com você, como eu disse bem no começo. O farmacêutico, ele passou muitos anos se esquivando disso. A culpa é do próprio farmacêutico, sabe? O farmacêutico, antigamente, era aquele da botica, que ia lá, era ele que prescrevia o que podia prescrever, era ele quem fazia o medicamento. E o paciente, ele só ia no médico quando aquele doutor, que era o farmacêutico, tinha feito o que podia e não conseguia ter o resultado esperado. Então, ó, tudo que era possível ser feito foi feito, a partir de agora tem que ter um acompanhamento médico. Se era o certo ou se era o errado, nós não estamos aqui para conversar sobre isso, mas o fato é que o farmacêutico foi se colocando cada vez mais atrás do balcão, e atrás do balcão, e atrás do balcão, e ficou conhecido como aquele que era só para receber receita, e depois ele só recebia o salário dele, enfim. É culpa da própria profissão mesmo. A gente foi deixando isso acontecer. O problema é que a realidade mudou e novos farmacêuticos vieram. Então, assim, eu tenho uma realidade que
Na minha academia, eu não fui formada para atender ao paciente. Eu fui formada para fazer o medicamento com a melhor qualidade possível. O problema é que eu, dentro de mim, para que eu vou fazer um negócio melhor possível se eu não consigo conversar com quem vai tomar? Para que eu vou fazer um negócio com alta tecnologia que tem que ter garantia de tudo, mas se a pessoa que está na ponta não entende o que é isso, para que a gente vai fazer tudo isso? Isso era um questionamento meu e tem muitos farmacêuticos assim. Hoje eu faço parte de um grupo de Instagram de um professor que eu admiro pra caramba, que é o professor Wallace Botassin. Ele, junto com outros professores, ele tem essa parte de farmácia clínica, que é essa farmácia voltada para o paciente, muito enraizada. Então, assim, com ele a gente aprendeu muita coisa, ele dá muito aporte, muito suporte, a gente tem muito farmacêutico para isso, mas o farmacêutico mesmo se colocou em outra situação, o que vem mudando, né? Hoje as farmácias já estão sendo começadas a procurar para fazer teste do Covid, por exemplo. Por quê? Viu-se que a farmácia, além de essencial, ela precisa exercer o papel dela mesmo. E é isso que eu tento fazer aqui na farmácia. Você já veio aqui, já conheceu o espaço. Então, a farmácia, ela tem a parte dela de drogaria, tem os medicamentos que ter em qualquer farmácia, tem perfumaria, tem fralda, mas eu tenho o meu consultório. Eu nem gosto de falar meu consultório porque eu acho que é uma sala de atendimento. Lá na sala de atendimento, se chegar alguém precisando de aferição de pressão, eu faço. Se precisar fazer uma aferição de glicose, eu faço. Já cansei de fazer encaminhamentos e mais encaminhamentos, porque a pessoa chegou aqui e não estava sentindo nada, nenhuma dor no dedo, e quando eu fui aferir a pressão estava 20 por lá vai o trem. Então, nessas situações eu consigo perceber que aos pouquinhos a gente vai tomando o lugar que é nosso. E concordo com você, existe pouca divulgação disso, pouquíssima divulgação. A própria classe, ela ainda é como se ela tivesse receio disso, sabe? Ela deixou isso acontecer e hoje ela tem medo. Mas é uma coisa que, por exemplo, quem tiver curiosidade, pode seguir o Instagram do CRF, daqui de Pernambuco. Aos poucos, o Instagram do CRF está começando a esclarecer melhor quais são as funções do farmacêutico, quando você pode contar, para que você precisa de um farmacêutico hoje. Aos pouquinhos, ele já está começando. Agora, a grande mídia ainda realmente, no meu ponto de vista, não tem um espaço melhor para isso. Mas cada um no seu canto fazendo o seu trabalho, né? Eu ainda continuo acreditando muito no que eu acho que o farmacêutico veio para fazer e veio para fazer a diferença mesmo. E você fazer esse trabalho resgatando é importante. Tem que alguém começar para a pessoa ver, né, a importância e o valor e, vamos dizer, sair de trás do balcão e Pois realmente é. vestir aí a camisa, não sei assim, É de um desafiador. farmacêutico. É Desafiador, né? desafiador. É, porque, E, veja, eu não tenho lá meus 10 anos de idade, né? Mas também não sou uma pessoa tão velha assim. Então chega alguém aí olhar, essa aí que é farmacêutica. Tem muito preconceito. Também existe muito preconceito. É bem complicado isso acontecer, não é tão fácil assim. Que a pessoa chega assim, aí olha, fala, essa menina aí vai querer saber desse problema que eu tenho há 200 anos da vida e ela vai querer dar jeito agora. Na verdade, nem é assim, né? Vai subestimando. Mas é uma coisa que vai se trabalhando aos poucos. Então, por exemplo, aqui na farmácia, o meu objetivo os serviços farmacêuticos eles já estão aos poucos sendo bem absorvidos. Então, por exemplo, aqui na farmácia eu tenho um serviço para acompanhar hipertensos e diabéticos, mas eu também tenho um serviço onde eu posso. Você está precisando perder peso para ajustar as suas taxas. Eu consigo oferecer um programazinho de saúde para favorecer essa situação. Ah, não, eu faço academia, faço musculação, sei lá, e preciso ganhar massa. Eu não sou nutricionista, mas eu consigo acompanhar alguns parâmetros que podem dar um norte e com aquele resultado você pode procurar o seu nutricionista, você pode procurar um profissional de educação física. Então, assim, eu consigo acompanhar. Eu tenho um programa para quem tem a pretensão de deixar de fumar.
tem a pretensão de deixar de fumar, pode vir aqui na farmácia, a gente vai fazer um cadastrozinho, vai fazer um programa. Tem alguns medicamentos que eu trabalho, que eu posso fazer a prescrição e o acompanhamento. Trabalho com muitos homeopáticos que dão ótimos resultados. Tem o programa para paciente asmático. Então, assim, a lista de programas é grande, a gente pode dar um apoio muito grande. E, ultimamente, eu tenho pensado em abrir um programa mais voltado para a parte de saúde mental, porque é uma das áreas da saúde que tem ficado muito em evidência, principalmente agora com essa pandemia, onde as pessoas se descontrolaram completamente. E eu tive bons resultados com alguns medicamentos que eu trabalho aqui, da parte de homeopatia e fitoterapia, onde eu consigo manter essa ansiedade, esse distúrbio de sono. Então, tem os programas, tem os pacotes e a gente consegue fazer sim. O próximo passo é a gente conseguir colocar vacina, porque farmacêutico também pode aplicar vacinas. Vacina é medicamento, então se vacina é medicamento, o farmacêutico também está inserido em vacinas. Então é oferecer os produtos, né, os produtos medicamentosos que são as vacinas no seu tempo correto, programa para prevenção da influenza, pneumonia, todo o programa que o SUS oferece, eu também tenho esse objetivo de oferecer. Só um minutinho. E aí, o objetivo é justamente oferecer, o próximo passo é oferecer a vacina, para que a gente consiga também abarcar esse programa de prevenção, né? Eu gosto muito de falar que eu gosto de trabalhar em prevenção. Eu detesto trabalhar apagando incêndio, que foi o que a gente fez agora com o coronavírus. A gente tinha tudo para evitar. A gente tinha tudo para manter uma civilização mais limpa, mais organizada, que a gente tivesse os acessos a tudo isso. É o que eu estou dizendo. O rapaz que vende o borrifador, ele é essencial, porque na hora que a gente precisou botar o álcool no borrifador, cadê o borrifador? E o homem do borrifador estava fechado porque ele não era essencial. Mas é a questão cultural. Eu espero que depois de tudo isso, sinceramente, a gente se volte para a questão de que a saúde ela precisa ser vista como prevenção. Quando a gente previne, a gente só trata aquilo que a gente realmente precisa dar um foco maior. Então, se você precisa fazer um controle de peso, aqui na farmácia a gente consegue fazer, não vou controlar o peso porque o meu colesterol, eu preciso dar uma olhadinha melhor no meu colesterol. Então, aqui na farmácia, a gente tem teste rápido para colesterol. Eu consigo fazer o teste, eu consigo dar uma ideia de como estão as taxas de triglicerídeos, por exemplo. Tem uma pessoa que está pensando em engravidar. A gente consegue fazer um beta, consegue fazer os testes rápidos de hepatite, aqueles que a gente precisa fazer de rastreamento antes para saber se está tudo ok. Não, Thaís, eu já estou grávida. Tudo bem, a gente pode fazer um pré-natal farmacêutico, por que não? Acompanhar peso, medida da cintura, pressão, quantas mamães não podem estar diabéticas ou hipertensas durante o período gestacional. E o farmacêutico está aqui para isso também, para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, são muitas coisas que a gente pode fazer por prevenção e que a gente não pensa muito, mas que, por exemplo, aqui na farmácia, quando eu abri, o meu objetivo sempre foi esse. Então, o próximo passo, se Deus quiser, serão as vacinas. E aí, um outro, que eu queria muito que fosse em paralelo, seria colocar a manipulação. Porque existe a necessidade da gente oferecer os medicamentos manipulados. Mas é uma área bem complicada, é uma área que exige bastante investimento. Então, é um passo atrás do outro. Por enquanto, o objetivo é fazer com que os serviços se firmem, que as pessoas entendam que o farmacêutico ele está aqui para fazer esse acompanhamento, ele é um profissional habilitado para isso, capacitado a essa situação, as pessoas precisam entender que a gente vai ao médico, vai no hospital, tem o técnico de enfermagem, tem todos aqueles profissionais habilitados para isso, mas a farmácia também tem. Tem um profissional que está de olho na sua saúde, tem um profissional que está
cuidando da sua saúde. E existem inúmeros programas, pelo menos aqui na farmácia, eu acho que eu tenho pelo menos no baixo, uns 6 ou 7 programas de acompanhamento em saúde. Então, eu consigo acompanhar gestante, recém-nascido, idoso, hipertenso, diabético, asmático, tabagista. São, são vários programas que a gente consegue fazer esse suporte. E Isso a aí, automedicação, a gente tenta fazer uma medicação orientada. Ah, mas eu vou na farmácia para comprar uma dipirona. Bom, eu tomo dipirona há 20 anos da vida. Aí hoje eu fui na farmácia comprando dipirona, tomei e tive alergia. Alergia é uma coisa que a gente não consegue controlar. Não tinha até ontem, a partir de hoje tem. Tinha até hoje, amanhã já não tem mais, porque a alergia é assim. Então, quando você tem um profissional habilitado para te dar essa orientação, para te mostrar o caminho, né, de como é a melhor forma de fazer, então fica bem mais fácil e o farmacêutico está aqui para isso, com certeza. e tudo isso que você falou, né, essa lista, né, que o farmacêutico está qualificado, né, para fazer, para atender a população, a pessoa não tem o conhecimento. E isso é muito importante. E teve um tempo, né, Thaís, que se aplicava a vacina nas farmácias, depois proibiram, também a mesma coisa da aferição de pressão, depois proibiram. Isso foi devido ao quê? Então, é porque é o seguinte: antes não se exigia o espaço dedicado a essa finalidade. Então, a pessoa chegava no balcão mesmo, se aferiam a pressão e, enfim, aí proibiu-se, né? E tem a questão da política pública também, que às vezes ora caminha junto, ora não caminha, então é complicado. E aí, para uniformizar toda a informação, pararam, não permitiram mais. E aí, o que aconteceu? Veio uma nova legislação farmacêutica, o CFF, que é o Conselho Federal de Farmácia, começou justamente a rebuscar como é que eu digo, os parâmetros com os quais o farmacêutico pode trabalhar, então começou a trabalhar para que isso entrasse em vigor. E aí a farmácia pôde voltar a fazer os serviços, porém com a observação de que teria que ter um espaço dedicado a essa situação. Então, hoje, como a farmácia é vista como um comércio, é difícil você entrar hoje na farmácia e ver uma área reservada para atender. Hoje, aqui na farmácia, pelo menos os colaboradores que trabalham junto comigo, eles já entendem, ó, Thaís, chegou mais um paciente. Thaís, chegou mais um paciente. Aqui na farmácia, todo mundo que entra é paciente. Porque É ele porque está pode ser um doente. paciente. Exatamente. Ele é paciente. Então, a gente não fala Às que é vezes, o bom, cliente. às Não, vezes é um não bom que é vai comprar cliente. o que está doente em casa, né? Pois é. Mas o medicamento é com um paciente, né? Exatamente. Não deixa de ser um paciente. Então, assim, todo mundo que entra aqui na Cuida Mais, ele é tratado como um paciente. Mas um paciente no sentido de que ele é aquela pessoa que está precisando do auxílio para entender qual a melhor medicação, às vezes até para decifrar uma receita, né? Porque a gente terminou virando meros decifradores de receitas, até que, graças a Deus, colocaram uma legislação que obrigassem, ela não é muito obedecida, mas que a prescrição fosse eletrônica, porque existem prescrições terríveis de serem lidas, realmente, é bem complicado. Então, aqui na farmácia, por exemplo, todo mundo entrou, todo mundo é paciente. Aqui, não, olha, eu queria um remédio porque apareceu uma mancha no braço. O pessoal que trabalha aqui vai até dizer, ó, a gente tem esse, mas só um minutinho que eu vou chamar a farmacêutica. Por quê? Para que a pessoa entenda que tem uma pessoa que responde por isso e que o balconista ou o atendente, ele é aquela pessoa que vai te mostrar o caminho. Mas o caminho, quem vai dizer, ó, a gente tem esse, é o farmacêutico. Esse lugar não se tira do farmacêutico. O farmacêutico foi feito para fazer a dispensação correta. É dizer como é que tem que ser tomado, dizer como é que aquela medicação tem que ser feita, é auxiliar quando o paciente tiver, em vez de fazer uma compressa quente, fazer uma gelada, em vez de fazer uma gelada, fazer uma quente. Isso salva uma vida.
Tem gente que chega com um edema fora do comum, a parte inchada, e a vida é colocar água quente. E quanto mais água quente, mais o negócio incha, mais incha, mais incha. Quando é no outro dia, pelo amor de Deus, bota gelo. Pronto, no outro dia o cara fala, graças a Deus, ela salvou meu braço. Era só trocar. Mas as pessoas não têm essa noção mesmo. É bem complicado e a gente tenta trabalhar isso aqui. A farmácia vai fazer 1 ano. Aqui a gente é novo. É uma coisa que a gente vem tentando fazer aos poucos, né? A gente tenta cativar um cliente pelo que a gente tenta fazer. É o que eu sempre pedi aqui. A farmácia é uma farmácia como qualquer outra quando a gente fala em comércio. Mas o objetivo da Cuida Mais é mostrar que a farmácia é um local de apoio à saúde. Então, a pessoa que vem aqui, ela pode vir comprar um remédio ou qualquer outra coisa que tem aqui na farmácia? Pode e deve, se quiser. Mas a gente tem o serviço de saúde. A gente tem um farmacêutico que pode te orientar. A gente tem um farmacêutico que vai te dizer como é que tu deve tomar. A gente tem um WhatsApp disponível para quando... Eu deixei o WhatsApp disponível aqui na farmácia para não sei nem quantas pessoas eu peguei com sintomas de Covid e que no meio do isolamento dos 15 dias entravam em contato. Então, teve paciente que eu atendi no meio dos 15 dias que teve uma ótima evolução e teve paciente que em 2, 3 dias eu tive que mandar para o hospital. Então, tudo isso é uma construção mesmo, e eu concordo com você, existe pouquíssima divulgação. Mas eu agradeço também a você por você me dar esse espaço para falar. Porque pelo menos as pessoas ficam sabendo, se não é todo mundo, mas pelo menos tem uma Thaís que faz esse tipo de trabalho. Porque é E diferente, é cansativo, mas a gente faz aqui todo dia. o pessoal pode até falar que o teu programa é esportivo, adrenalina esportiva, mas isso aqui é o quadro Saúde do Atleta, passar informações importantes para as pessoas que às vezes não têm acesso, não têm o conhecimento, e aí eu botei o quadro Saúde do Atleta. E é muito importante a pessoa ter esse conhecimento, saber, somente da automedicação, que é aquele QI, que indica, porque é bom para É, mim, aí tem que ser bom para todo mundo, não é, né? A pessoa tem os organismos, cada um tem um organismo diferente, reage de uma maneira diferente. Isso é a mesma coisa com a comida. Tem gente que gosta de uma coisa e não gosta de outra. Então, o próprio exatamente. organismo aceita o medicamento, às vezes ele rejeita aquele medicamento e pode levar até a morte, né? Ter uma alergia de repente e você é, é, chegar a falecer, principalmente aquelas alergias que vêm afetar, né? Isso, a da edema de glote é um problema. Não. A Então, tem que alergia ter é um cuidado. mistério. Então, E a assim, em relação automedicação ao do programa atleta, a de vida gente esportiva é pode nesse falar. ponto, né? Saúde do atleta, do esporte, mas e eu agradeço a você, Thaís, né? Porque quando eu bati lá na porta da farmácia para falar do programa Adrenalina Esportiva, né? Do trabalho, e você foi uma pessoa bem receptiva, né? E que Deus o abençoe grandemente o seu trabalho, que esteja lhe abençoando, dando sabedoria, é, é, inovando sempre, né? Buscando esse trabalho e ajudar o pessoal ali da comunidade que você faz, né? Aquele trabalho também que você às vezes dá como fosse uma palestra, né? Você faz isso com o pessoal, isso é muito importante. E você ter me recebido ali, sem me conhecer, eu fui falei para o programa, fizemos essa parceria, estamos aí divulgando a importância da pessoa se cuidar da saúde, principalmente os atletas que precisam, todo mundo, mas como um Sim, programa esportivo, a saúde do atleta, né? E esse negócio sim, de sim. automedicação é isso também, né, Thaís? A pessoa querer que eu tomo um melhoral, o outro vai tomar um melhoral, então não é por aí. Então, é complicado, viu? Foi bom pro meu vizinho, eu vou tomar também e a gente encontra assim, ó. É bem complicado, mas a gente está aqui para ir caminhando aos poucos. E já que a gente está no quadro de saúde do atleta, alguns dos programas que eu incluí de acompanhamento de peso, de medição de massa muscular, eu fiz alguns, inclusive porque a gente fez essa parceria, porque eu sei que tem os atletas que precisam fazer esse acompanhamento de casa ou de uma forma que seja mais efetiva, então a farmácia tem esse ponto de apoio que pode ser usado também. Se quiserem saber sobre os programas que a gente tem para auxiliar, a gente está aqui para isso. É muito importante. Isso aí. O que é que a pessoa procura mais aí numa farmácia, Thaís? Assim, que maior, né? E nessa pandemia?
Tem essas pessoas aí com a depressão, o medo, como você falou, as pessoas sem conseguir dormir, preocupação tanto a parte financeira como esse pessoa ficando neurótica, traumatizada com tudo isso. A procura tem sido muito nesse aspecto também mental, como você falou. Eu tive muito paciente com crise de ansiedade, muito paciente com crise de ansiedade, assim, que eu não pensei que fosse ser dessa forma. Tive paciente com síndrome do pânico. Eu acho que eu atendi uns 2 pacientes que se agarraram no meu jaleco aqui na farmácia. Eu vou ficar aqui, que aqui eu não pego Covid, e do lado de fora eu pego, e aqui na farmácia eu não pego. É uma situação que a gente começou a rir, depois a gente não sabia o que fazer, porque você é pego de surpresa, um negócio que você não espera. É uma situação como essa. Mas muita gente com síndrome do pânico, com ansiedade, os tratamentos que já faziam para perda de peso ou para qualquer outra questão, para toque, que ficou comprometido porque não conseguiu retornar à consulta ou porque de uma hora para outra os medicamentos foram. Realmente, a gente teve dificuldade de abastecimento de muitos medicamentos, ainda temos. Então, tem muito tratamento que está bem comprometido ainda. E aí, de minha parte aqui, eu fiz o que eu podia, né? Fiz a aquisição de alguns medicamentos que eu sei que não vão interferir no tratamento, não tirei medicamento de ninguém, não impedi ninguém de tomar o medicamento que tem que tomar, mas da minha parte aqui, o que eu pude fazer ou o que eu posso fazer para que essa saúde mental seja um pouco controlada durante essa pandemia, a gente faz. É tanto que eu invisto muito em linhas que eu sei que eu tenho segurança para trabalhar. Então, tem muitos homeopáticos, muito fitoterápico. O pessoal enlouqueceu procurando o extrato de própolis. Eu quero extrato de própolis. Eu não sei aonde disseram que ia salvar tanta gente extrato de própolis. Então, a gente tem. É uma coisa comum, ajuda na imunidade, sim. Só que aí, depois que todo mundo encontrou o extrato de própolis, está todo mundo voltando para a farmácia para comprar leite de magnésia, porque está com o estômago comprometido de tanto limão com o extrato de própolis que tomou. Então, é complicado, é aquele negócio que você tenta apagar um incêndio e acende outro, mas assim, a gente faz o que pode, né? Dentro desse quadro de ansiedade, esse desespero das pessoas de procurarem o melhor para a saúde, faz parte tentar procurar de tudo mesmo, é complicado. Mas a gente tem aqui na farmácia uma linha bem legal de naturais que dá um apoio muito bom. Temos homeopáticos ótimos aqui para trabalhar essa questão de ansiedade, síndrome do pânico e tudo. É porque as pessoas, né, quando cai na boca do povo, né, aquele com viraliza, né, aí ó, aumentar a imunidade, aí todo mundo correndo atrás dessas coisas, e as pessoas, às vezes, ultrapola assim o limite, a dosagem, né, para ficar Mas mais você não, imune. Aí a mas pessoa abre o você estado não. de própolis. E olha que o extrato de própolis não tem um gosto agradável, viu? Ele por si É só é ruim, um eu, gosto às meio vezes eu travoso. tomo aqui 12 gotinhas Ó, com gengibre, hum, alça- alçafrão, parece, e o limão, né? Logo cedo de hum, jejum, né? Mas hum. nem todo Uma, dia. e É ruimzinho que ainda toma. uma bomba calórica lá pro estômago logo cedo, um gengibre para aquecer o coração, fazer suar até as estribeiras, né? É complicado, mas a gente tem uma linha de naturais bem legal. Ultimamente aqui na farmácia eu tenho trabalhado os produtos bem seguros. Tenho me voltado um pouco mais para o tratamento da mulher também, né? Questões de menopausa, TPM, porque tudo isso ficou muito mais em evidência com essa pandemia. Quem tinha picos que eram controláveis de TPM ou de menopausa, agora extrapolou por causa do nervo mesmo. Então, algumas coisas eu tenho trabalhado assim, diferenciando por causa disso também. É o que eu te digo, essa pandemia descortinou muitas situações interessantes. Eu sempre digo assim que por trás da tempestade vem uma grande bonança, né? Tenho visto que na vida tudo tem seu determinado tempo e a gente tem que observar tudo e reter o que é bom. Sei que daí nós vamos virar muitas coisas boas, né? As coisas ruins joga para o lado, joga lá para trás, esquece. E faz parte da vida, né? Não, eu acho que não vai ser, não foi a primeira, né?
há muitos anos atrás teve uma, que, segundo pessoas, né, um terço da peste negra, né, mais um terço da população do mundo, né, chegou a falecer. E provavelmente com toda essa guerra química, toda essa briga política, essas coisas, provavelmente virá outra, né? Esperamos que não, É, mas não olha, vamos ser Ezequiel, realistas, né? Vamos ser eu, pessimistas, nem pessimistas, nem otimistas, mas um pouco realistas. E o mundo está sujeito, estamos sujeitos a tudo isso, né? Essas é, bombas químicas que são testadas por aí, isso aí vai causar algum efeito colateral. e na verdade eu vou te dizer, não precisa a gente esperar mais nenhuma pandemia, nem nada não. A gente já vive aí o reflexo. Quando a AIDS surgiu, foi a mesma coisa, foi um desespero. Muita gente morreu, muita gente não sabia como cuidar, não tinha remédio. Foi a mesma coisa. Quando o câncer surgiu, meu Deus do céu, quem tinha câncer já estava fadado a morrer. Graças a Deus, hoje a gente já tem muitos tratamentos para câncer. É claro que existem aquelas peculiaridades, tem aqueles que são mais agressivos, mas a gente já aprendeu a lidar com essa doença. E o Covid é a mesma coisa. Ele veio para a gente rever muitas situações e a gente precisa aprender a lidar com ele. Porque ele não vai embora. Ele vai ficar, ele vai se modificar, ele vai se adequar. A gente vai achar um tratamento. Lá na frente, possivelmente a gente vai achar a vacina. Mas assim como a AIDS, assim como o câncer, o Covid, ele veio para a gente mudar, né? A partir da AIDS, a gente começou a ter campanhas para a distribuição de preservativos. Então, a gente tem os coquetéis. Então, tudo é para a gente ir se adequando mesmo. E o Covid, ele veio para isso. Cada dia surgem coisas diferentes, surgem sintomas diferentes. Gente que aparece, no começo era sem cheiro e sem gosto, e hoje eu atendo um monte de gente com dor de ouvido. Uai, o que isso tem a ver com Covid? Mas tem, sim, pode acreditar que tem. Não tem para onde correr. É inevitável, as coisas vão aparecendo. Quando apareceu dengue, zika e chikungunya, até hoje a gente colhe o É, a problema de não influenza, né? saber lidar com H1N1, chikungunya. Quantas aí, pessoas tem que vai não vai, tem aquele ciclo de dores vinda da chikungunya e a gente não tem como cuidar ainda. Isso foi recentemente. Então, assim, o Covid ele veio para a gente se adequar mesmo. E ainda vou te dizer, o esporte, no meu ponto de vista, ele sofreu um impacto do Covid e diante de muitos que sofreram, eu acho que é uma das áreas que vai sentir bastante, porque o esporte, independente de qual seja, gera aglomeração, gera é tudo que a gente evita hoje. Então, ou a gente se ajusta para saber conviver, ou a gente torce de outro jeito, ou a gente desenvolve o esporte de outro jeito, ou se precaver, sei lá, bota teste. Os testes vão equilibrar, porque acontece tudo que a gente evita no esporte. Aglomeração, os times de futebol, é uma multidão de gente que aparece. Você não sabe nem de onde vem tanta gente e não pode mais. Pelo menos por um bom tempo não vai poder. E isso, eu acho que gera um impacto no psicológico do esportista. Puxa, antes estava todo mundo aqui, agora não tem mais ninguém, e ele não pode se sentir só. Tem que ter um trabalho para isso, porque as pessoas não vão que era professor, porque não tem mais ninguém, ninguém sabe de nada. E todo mundo vai ter que aprender a respeitar a opinião de todo mundo, porque ninguém sabe. Todo mundo vai, ó, aqui no karatê vai ser assim, aqui no judô vai ser assado. E aí cada esporte vai precisar ter o seu olhar para isso. Porque hoje foi o Covid, amanhã não se sabe, é, né? Então se é uma adequar, coisa né? bem Se adequar complicada.
tem que se adequar a toda essa situação. É muito complicado. Ô, Thaís, o tempo do Instagram, parece que é uma hora, eu estou meio perdido aqui no tempo, Eu também mas estou completamente perdida. porque às vezes quando termina ele fecha de vez. Mas o programa vai estar sempre de portas abertas para você, né? Nós estamos aí juntos. É assim que sempre que precisar, pode contar comigo. Quando voltar para essa normalidade, a gente vai lá fazer uma matéria, mostrar mais esse trabalho, a importância, pelo menos a adrenalina esportiva está junto aí nessa sua empreitada aí, desse seu trabalho, e mostrar a importância, né, da farmacêutica e das pessoas conhecerem o trabalho realmente da farmacêutica, que pode, muitas vezes, pessoas aí de estar indo sem saber para onde ir um médico, algumas coisas, e às vezes numa farmácia você tem toda essa orientação e que pode ter um resultado também 100%. Isso é muito importante. Sim, Peço para sim. você passar suas considerações finais. Você fala, você não falou da farmácia Cuida Mais, onde é que ela fica, onde é que as pessoas podem acessar. Certo. A farmácia Cuida Mais, ela fica aqui na Avenida Presidente Kennedy, número 2651, em Peixinhos. A farmácia funciona de segunda a sábado, das 7 às 18 e no domingo, das 7 às 12. Todo o horário, todos os dias, de domingo a domingo, tem farmacêutico aqui. Então, quem procurar tem farmacêutico. O pessoal está aqui para apoiar isso mesmo. Hoje a gente tem um Instagram, que é a Família Cuidar. Então, o Instagram é Família Cuidar, Facebook Família Cuidar. Lá a gente tem algumas postagens, a gente estava dando uma repaginada quando veio a pandemia, então agora a gente está melhorando as postagens, colocando melhor para todo mundo saber bem isso que você falou, aproveitar o espaço para fazer a divulgação do que é o farmacêutico e o que é a farmácia que a gente faz aqui. Então, quem quiser nos seguir, tem lá o Instagram e o Facebook Família Cuidar. O horário da farmácia é esse que eu falei para vocês. O telefone fixo é o 3014 4735. 3014 4735. A gente faz entrega, também a gente não fazia, hoje a gente está fazendo entrega. Então, tem alguns bairros mais próximos a gente entrega, os mais distantes, infelizmente, ainda não, mas eu espero que a gente chegue lá também. E tudo mais que a gente já conversou aqui com você. Tá certo, minha amiga. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí. O Juninho Karatê, estava aí, o Anderson Lobo, Ivan Júnior, todas as pessoas que têm nos acompanhado, tá para ver o nome aí, mas muito obrigado. Depois você vai acompanhar também pelo Facebook esse bate-papo com a Thaís Silva e também vai estar lá no nosso canal no YouTube. Um forte abraço a todos vocês, obrigado pela participação. Obrigado, Thaís. Um forte abraço, Deus abençoe você grandemente. E pode contar Obrigada. que aí está de portas abertas, tá bom? Tudo bem, então. Muito obrigada, viu? Fique com Deus e qualquer coisa a gente está por aqui sempre. Tá certo, amiga. Forte abraço, Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau.